Oi pessoal, eu sou a Bruna e esse é mais um vídeo para o canal do Clube de Artesanato. Na aula de hoje a gente vai fazer um acessório para noivas. A gente ainda não fez muita coisa desse tipo no site, então a gente vai aproveitar um lançamento da Fitas Progresso para mostrar para vocês mais um jeito de utilizar nossos produtos e fazer um arranjo para uma noivinha bem moderna, mas que quer usar um pouquinho de romantismo, um pouquinho de retrô no estilo dela. O arranjinho é esse. Ele é como se fosse um voilé, que é aquele tulizinho bem delicado que cobre o rosto da noiva, e a gente fez uma aplicação de flores feitas com fitas de cetim. Para substituir o nosso tulizinho, a gente está usando a tela de voal, que é o lançamento da Fitas Progresso, nesse caso na cor branca, mas existe uma variedade enorme de cores. E ela é bem delicada, com uma transparência bem bonita, então aqui a gente consegue um efeito bem legal para uma noiva, fica super romântico e é muito prático de fazer. Pra gente fazer isso, a gente vai iniciar com o cordão de São Francisco. É um cordãozinho bem simples de encontrar, em todas as lojas de armarinho a gente encontra, e nesse caso eu escolhi o branco. Se a noiva for um pouquinho mais moderna, ou mesmo se for uma pessoa que não queira usar só como noiva, que queira usar isso no dia a dia, a gente pode escolher alguma cor mais forte, mais viva, mas nesse caso, para ficar bem delicado, eu selecionei o branco. A gente vai usar aproximadamente 2 metros de fio. Isso vai depender muito do seu gosto, se você quer um arranjo maior ou menor. Com 2 metros a gente consegue fazer exatamente do jeito que eu mostrei. Para iniciar, eu sugiro dar um nozinho na ponta do fio. Ele desfia um pouco, mas como a gente vai fazer isso com cola quente, não precisa se preocupar em queimar essa pontinha nem nada. Só de aplicar a cola ele já vai segurar. Então a gente dá um nozinho para facilitar a começar o nosso traçado. A nossa ideia aqui é enrolar esse cordão em volta dele mesmo. Então, para começar, a gente vai colocar um pouquinho de cola quente no nosso cordão e começa a grudar. Não tem problema se nesse momento a cola aparecer um pouquinho, porque tudo isso vai ficar escondidinho com as flores que a gente for aplicar. Então, aqui, a ideia é ir seguindo com cola. Nesse comecinho a gente pode ser um pouquinho mais generoso, até para fixar bem, porque ele ainda não vai estar tão certinho. A partir daqui, a gente vai conseguir um círculo já bem mais bonitinho, que vai desenrolar e fazer um caracol com esse cordão. Então, daqui a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a nossa cola. E pelas laterais do cordão, a gente aplica e vai grudando um no outro. A ideia aqui é criar essa peça. Então, é quase um chapéuzinho. A gente vai sempre enrolando em volta dele mesmo, colocando um pouquinho para baixo, sempre aplicando a cola quente. Vou demonstrar mais um pouquinho para vocês. Então, eu coloco um pouquinho de cola, ou nesse fio, ou aqui mesmo, não faz diferença. E vou enrolar, já colocando um pouquinho para baixo. Então, a ideia é continuar tudo isso, seguindo dessa maneira, até acabar o nosso cordão. Quando finalizar, a gente vai ter essa peça. Então, ele fica por dentro, ó, o nozinho que a gente deu, e a pontinha eu colo bem pra cá. Vocês vão reparar que por baixo vai aparecer um pouquinho de cola, mas não tem problema, porque a gente vai aplicar a tela por cima disso, vai ficar tudo bem escondidinho. Nesse caso, a gente pode usar a cola tranquilamente, porque é uma peça, principalmente para noiva, que não vai ser usada tantas vezes. Então, a cola dá a durabilidade necessária. Se vocês quiserem fazer algo para usar mais vezes, usar por muito tempo, o ideal é colocar algumas costurinhas. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vocês podem usar até uma base de feltro ou de tecido para ajudar a costurar. Com a cola quente é mais prático, mais rápido, e para esse propósito funciona super bem. Feita a nossa base, a gente vai partir para a nossa telinha. Vamos reservar a base aqui do lado. E a tela funciona dessa maneira. Ela vem em rolo, que a largura dela é de 50 centímetros. A gente tem meio metro de telinha. Para fazer da maneira que eu mostrei para vocês, eu cortei mais ou menos 20 centímetros. Então, mantive os 50 centímetros de largura da nossa tela, o padrão, e cortei 20 centímetros no comprimento. Se você quiser um enfeite um pouquinho mais curto ou um pouco mais longo, é aqui que você vai adaptar. Então, se quiser que fique com mais voal caindo sobre o rosto, joga uma medida um pouquinho maior. É só cortar, não precisa fazer nenhum arremate em ponta nem nada. O que a gente precisa fazer aqui, com linha e agulha, tudo convencional, linha de algodão mesmo, pode ser. A gente precisa alinhavar toda a bordinha da nossa tela de voal. Então, em um dos lados, a gente vai fazer um alinhavo grande.
Então, eu passo mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros, e a gente vai fazer isso por toda a telinha. Pra quê? Pra gente criar um franzidinho. Fazendo isso por toda a tela, o resultado vai ser esse aqui. A gente juntou bem as duas pontinhas, puxou bem a nossa linha e fez um franzido. Fica quase uma sainha. Isso aqui a gente vai aplicar agora ali no disco de cordão que a gente fez previamente. Como que funciona aqui? A gente vai pegar esse voalzinho e a gente tem que fixar ele aqui dentro do disco, tá? O primeiro passo é esse. Então, aqui a gente tem que ser bem generoso com a cola. Tomem cuidado, porque o voal é muito fininho, vocês podem queimar os dedos, então tenham cuidado. A gente coloca uma quantidade razoável de cola. E aí, com a parte da costurinha que é mais firme, a gente vai fixar bem esse voal. Isso é só aqui no meio. Aqui a gente já vai começar a ver o movimento, mas vocês vão notar que ainda tá tudo muito aberto, ainda tá aparecendo essas pontas. Então, pra gente criar uma forma mais arredondada, essa pontinha que sobrou aqui e essa que sobrou aqui, a gente vai trazer aqui pro centro. Então, a gente pode fazer uma dobrinha, pode franzir mais um pouquinho. O importante é que a gente consiga dar esse caimento mais arredondado, porque aqui a gente pode ou deixar só cair pelo rosto, ou até se a pessoa estiver usando um coque, é aqui que ele vai ser colocado, que aí a gente consegue um efeito muito mais bonito da nossa peça. Então, novamente, a gente vai aplicar a cola, dessa vez um pouco menos, porque aqui a gente já tá trabalhando direto o voal no voal. Vai trazer a nossa pontinha aqui pra dentro, não tem uma maneira muito certinha, é só trazer com cuidado, de forma que ela fique arredondadinha. E aí, depois a gente ajeita. E a outra pontinha, a mesma coisa. Então, mais um pouquinho de cola. Pego a pontinha e trago aqui pro centro. A cola vaza do voal, então nessa hora que vocês têm que ter cuidado. Se vocês não estiverem acostumados a lidar com a cola quente, usa algum instrumento pra fazer esse aperto, senão pode queimar a mão. Daqui a gente vai descansar um pouquinho. Então, assim, a gente já consegue uma forma mais arredondada na nossa telinha. Enquanto a nossa cola ali dentro seca bem pra gente poder fazer a colocação da fivelinha que vai prender no cabelo, a gente vai fazer a aplicação de flores. A gente fez um vídeo há poucas semanas ensinando a fazer essas flores de cetim, as rosinhas de cetim, e vai seguir exatamente o mesmo passo. A diferença aqui é que eu utilizei uma fita bem larga, essa fita tem, acredito que pelo menos 3 centímetros, essa é um pouquinho menor, 2 centímetros, e essa aqui é uma de voal com cetim, para dar um efeito um pouquinho diferente, de 1,5 centímetros. Então, essa diferença na largura das fitas é que vai determinar rosas mais abertas ou mais fechadas, e aí, para combinar, eu fiz uma em cada tamanho. Aqui eu selecionei algumas cores um pouco mais frias, cores mais neutras, mas vocês também podem fazer ou tudo em branco, ou utilizar rosa, a cor que combina mais com buquê, com sapato, acessórios da noiva. Então, com essas aqui, a gente vai fazer com um visual bem retrô. Feito as florzinhas, a gente vai escolher a maneira que quer posicionar essa florzinha no nosso arranjo. Então, você primeiro mede mais ou menos como vai ficar, e aí a gente vai partir para a colagem. Então, aqui atrás da nossa flor, aqui a gente pode novamente ser bem generoso com a cola quente, para garantir que vai fixar bem, e posiciona. Aperta bem, a rosinha não desfaz, ela tá toda coladinha. Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha que vocês vão ver direitinho como fazer. Ela fica super firme. Então, a primeira tá colada. Vou partir para a segunda, já coloquei bastante cola aqui. Vou vir e fixar a segunda flor também. Novamente, aperta bem para garantir que ela vai ficar exatamente na posição que a gente deseja. Terceira florzinha, mesma coisa. Bastante cola quente. E aí, eu vou fixá-la aqui. Dessa maneira, a gente escondeu todo aquele comecinho do nosso disco, que fica um pouquinho mais feinho. E deixa o arranjo já bem delicado. Vocês podem se atentar que, às vezes, vai aparecer um pouquinho do acabamento da rosa quando a gente fizer a colagem. Então, aqui vocês podem vir com um pouquinho de cola quente só por baixo. Vou mostrar aqui pra vocês.
bem por baixo da minha rosinha, eu aplico um pouquinho de cola quente e aperto até ela dar contato. Com isso, a gente vai conseguir ir escondendo. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Aqui é só importante ter cuidado para não ficar aparente. Então, aqui tá coladinho. A gente pode fazer isso em toda a voltinha da nossa rosa para esconder qualquer acabamento que tenha ficado aparente. E aí ela vai ficar bem mais certinha. Nesse outro modelo, vocês podem notar que quando a gente olha, a gente não vê nenhum acabamento feio nas nossas rosinhas. Ele tá todo bem coladinho. Depois que a gente colocou nossas florzinhas, nossa peça já tá quase pronta. Então, aqui vou ajeitar a minha telinha. E agora a gente vai escolher a posição da nossa fivelinha. Aqui dentro eu coloquei uma fivelinha, que é uma fivela tipo jacaré. Vocês encontram em loja de bijuteria. E ela é dessa maneira. Ela é só de abrir, tem alguns ganchinhos que ajudam na fixação do cabelo. Se vocês quiserem usar pentinho, grampo, não interfere, vocês podem usar o tipo de fivela que vocês acharem que funciona melhor para cada cabelo. Essa aqui ela fixa bem se o cabelo tiver com algum penteado. Se for só um cabelo solto, o ideal é colocar também alguns grampinhos que vão ajudar na fixação. Então aqui, a gente também vai aplicar com cola quente. Então eu vou virar minha peça aqui no verso e vou novamente selecionar a posição. Ou eu posso colocar assim, a gente vai colocar da maneira que fica mais adequada para o cabelo. Com essa posição de flores eu vou seguir o que eu coloquei no outro arranjo que eu mostrei pra vocês, que é ficar bem aqui na lateralzinha. Dessa maneira, a gente consegue prender de várias maneiras no nosso cabelo e ele não aparece em nada na hora que estiver na frente do produto. Então, aqui, novamente, cola quente, eu vou aplicar direto aqui na fivela, na parte superior. Então, eu aplico aqui e colo aqui dentro do nosso arranjinho. Aperta bem novamente. E aí, ele já tá pronto pra usar. Então, aqui vocês vão ver. Esse aqui ficou um pouquinho mais longo do que esse. É bem pouquinha coisa. Se você quiser, você pode dar uma paradinha. Mas ele também fica bem bonito. Se quiser usar bem longo, cobrindo todo o rosto, aí é só fazer um corte bem maior. Nosso arranjinho é esse. Então, ele fica dessa maneira. Vou mostrar pra vocês aqui como seria a colocação. Se a gente usasse, poderia usar assim, poderia usar caindo um pouco sobre o rosto, ou se tivesse um coque, até usar ali pra trás. A fivelinha permite que a gente prenda de diversas maneiras. Ele fica super delicado, fica muito romântico. E agora a gente tem visto muita noiva apostando bastante no retrô. Então é uma maneira super legal de dar um visual ainda mais bonitinho e usar o nosso artesanal, que vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, por favor, coloquem na nossa página do Facebook, do Clube de Artesanato. Curtam nossa página, que sempre tem várias novidades. E curtam também nosso canal do YouTube, que aí em primeira mão vocês conseguem ver todas as nossas aulas. Obrigada e até mais!